Senhor, nosso Pai, amado Mestre Jesus, felizes por mais uma vez podermos estar juntos. Nos louvamos e agradecemos pela dádiva da vida que nos permite aqui estarmos. E assim, Senhor, nessa noite viemos nos pedir saúde, força, paz, sabedoria. Cerra nossos ouvidos a toda calúnia, guarda a nossa língua de toda maldade. Sejamos sempre alegres, generosos, amigos. Todos quantos se aproximarem de nós, sintam a vossa presença. Por isso, Pai, abençoai abundantemente nossos caminhos, segundo vossa vontade. E assim seja agora e sempre. E muito boa noite a todos, boa noite, bem-vindos. Alegremente estamos mais uma vez reunidos, agora nesta quarta-feira, dia 14 de dezembro. Olha só, hein, que estamos pertinho do Natal, 10, 11 dias já. E assim o tempo vai indo. E esperamos que o tempo passando esteja tudo bem com vocês, saúde, família, trabalho, enfim. Tudo aquilo que faz parte da vida de cada um de vocês e cada um de nós. Então, alegria de podermos mais uma vez estar juntos, né? E vamos dando boas noites entre nós, todos nós, porque nós vamos ter o Evangelho já que vai falar para nós sobre o homem de bem, né? Dentro do capítulo Sede Perfeitos. E Joana vai falar para nós hoje sobre desencarnação, examinando a desencarnação, que é então o assunto. E vamos, né, iniciando então esse nosso encontro mais uma vez, dar aqui o boa noite que o Pedro Freitas está nos mandando, a Ivana Santa Rosa do Espírito Santo, a Leone Pereira, a Leni Souza também, a gente agradece de coração também o like, né, de que vocês já deixaram, o Pedro Freitas, Ivana Santa Rosa do Espírito Santo, José do Rampaz, João Avelino, Leone Pereira, também conosco aqui, Judélia Lima, nosso grande abraço. E aí, amigos, homem de bem, tanto se tem falado em homem de bem, né? A gente ouve a torta direito, esse homem de bem, onde está esse homem de bem, realmente homem de bem? Uma coisa é falar, outra coisa é sê-lo. Então vamos ver aqui quais são o que nos diz aqui como o homem de bem. É um pouquinho longo, mas vamos ver, né? O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor, de caridade em sua maior pureza. Se interroga a consciência sobre seus próprios atos, pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez o mal e se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem o que reclamar dele. Enfim, se fez a outrem tudo o que quereria que se fizesse para com ele. E aqui vem. Tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça, em sua sabedoria. Sabe que nada ocorre sem sua permissão e se submete em todas as coisas à sua vontade. Tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. O homem, possuído do sentimento de caridade, de amor ao próximo, faz o bem pelo bem sem esperança de recompensa. Retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seu interesse à justiça. E encontra satisfação nos benefícios que derrama, nos serviços que presta, nos felizes que faz, nas lágrimas que seca, nas consolações que dá aos aflitos. Seu primeiro movimento é de pensar nos outros antes de pensar em si, de procurar o interesse dos outros antes do seu próprio. O egoísta, ao contrário, calcula os lucros e as perdas de toda ação generosa. Ele é bom, humano, benevolente para com todos, sem preferência de raças nem de crenças, porque vê irmãos em todos os homens. O homem de bem respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança o anátema àqueles que não pensam como ele. Em todas as circunstâncias,
A caridade é seu guia. Diz a si mesmo que leva prejuízo, que aquele que leva prejuízo a outrem por palavras malévolas, que fere a suscetibilidade de alguém por seu orgulho e seu desdém, que não recua a ideia de causar uma inquietação, uma contrariedade, ainda que leve, quando pode evitá-lo, falta ao dever de amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. O homem de bem não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A respeito de Jesus, perdoa e esquece as ofensas e não se lembra senão dos benefícios, porque ele será perdoado como ele próprio houver perdoado. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência e se lembra destas palavras do Cristo. Aquele que está sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Não se compraz em procurar defeitos alheios, nem em colocá-los em evidência. Se a necessidade a isso obriga, procura sempre o bem que pode atenuar o mal. O homem de bem estuda suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Todos os seus esforços tendem a poder dizer a si mesmo, no dia de amanhã, que há nele alguma coisa de melhor do que na véspera. Não procura valorizar-se nem seu espírito, nem seus talentos às expensas de outrem. Aproveita, ao contrário, todas as ocasiões para ressaltar as vantagens dos outros. O homem de bem, estuda suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Todos os seus esforços tendem a poder dizer a si mesmo, no dia de amanhã, que há nele alguma coisa melhor do que na véspera. Não se envaidece nem com a fortuna, nem com as vantagens pessoais, porque sabe que tudo que lhe foi dado pode lhe ser retirado. O homem de bem usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que é um depósito do qual deverá prestar contas, e que o emprego mais prejudicial para si mesmo é de fazê-lo servir à satisfação de suas paixões. Se a ordem social colocou o homem sobre a sua dependência, ele os trata com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa de sua autoridade para erguer-lhes o moral e não para os esmagar com seu orgulho. Evita tudo que poderia tornar a sua posição subalterna mais penosa. O subordinado, por sua vez, compreende os deveres da sua posição e tem um escrúpulo em cumpri-los conscienciosamente. O homem de bem, enfim, respeita em seus semelhantes todos os direitos dados pelas leis da natureza, como gostaria que os seus fossem respeitados. Esta não é uma enumeração de todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas todo aquele que se esforce em possuí-las estará no caminho que conduz a todas as outras. Evangelho de hoje, o homem de bem, esse homem de bem tão falado e que usam um homem de bem à torto, à direito, segundo as suas convicções, seus pensamentos, suas convicções religiosas, políticas, esportivas, e o homem de bem está em tudo quanto é lugar pela palavra dos outros. Mas e esse homem de bem que o Evangelho acabou de nos dar algumas características? Onde ele está dentro de nós? Esta é a questão. Esse homem de bem com tantas qualidades ali precisa ser esse homem de bem que está em nós. Ou que nós precisamos sim desenvolver essas qualidades que foram ali citadas, e não são todas que existem, a gente sabe disso, para que nós possamos sim nos tornar melhores a cada instante, ir nos melhorando, porque é isso que se espera de nós. É isso que o Pai espera de nós. As orientações estão aí, o que nós estamos esperando para segui-las? Nós estamos nos rendendo ainda mais às coisas materiais, a coisas do sentido, as coisas sensoriais, do que propriamente a questão espiritual que nós já conhecemos.
Muitos não conhecem essa questão, né? A gente sabe muito bem disso. Então, como cobrar deles coisas que cobram de nós porque nós sabemos essa realidade espiritual de todos nós? Não há como cobrar dos outros, mas sim como cobrar de nós mesmos. As nossas imperfeições que precisam ir desaparecendo, precisam ir sumindo, como se diz, sumindo na poeira, deixando para trás. E procurar vivenciar as coisas boas, como está aí nesse texto, né? Algumas das qualidades do homem de bem. Do verdadeiro homem de bem. Aquele que se relaciona assim bem com todo mundo, que respeita os outros na sua amplitude, o direito de falar, o direito de ser, os direitos totais, né? Nós somos sim muito, muito, muito tocados por tudo aquilo que nós vemos, que sentimos, são esses nossos sentidos que nos dão a visão do mundo. Mas a questão interna, espiritual de cada um é algo absolutamente pessoal. Ninguém tem acesso ao conteúdo interior do outro, né? E só nós sabemos o que vai em nosso coração. Só nós sabemos se nós somos efetivamente pessoas de bem, dentro desse conceito que está colocado no Evangelho. Porque falar que é pessoa de bem, porque ajuda isso, ajuda aquilo, qual é a verdadeira intenção quando se auxilia? Se auxiliar ou se pavonear, como a gente pode dizer, né? Então, é um trabalho do dia a dia, é um trabalho que é muito cobrado de cada um de nós, porque nós conhecemos essa realidade. Então, que pudessem muito mais pessoas, né, conhecer essa realidade espiritual de cada um de nós, né, essa falência que é esse corpo físico nosso, que vai, com o decorrer do tempo, vai se caindo em, né, não é bem em desuso, mas vai sim, a máquina vai enferrujando, começa a trazer problemas, até o último instante. A gente sabe muito bem disso, porque a matéria se decompõe, não tem jeito, né? Embora tenhamos esse tônus vital que o Espírito nos dá, mas a matéria se decompõe. Então, enquanto nós estamos ainda lúcidos, compreendendo, procurando aprender, está aí algo para nós pensarmos e meditarmos muito: o homem de bem, o verdadeiro homem de bem, que faz o bem, que pratica o bem, que gosta do bem e se sente muito bem em praticar, sem vaidade, sem orgulho, sem egoísmo, sem presunção de qualquer espécie. Que Deus nos auxilie, né, nessa nossa caminhada, né? Caminhada de todos nós, não é só minha, de nós que estamos aqui agora conversando, vocês ouvindo, mas é de todos. Apenas cada um ainda segue seu caminho segundo as suas convicções. E que cada um tenha a sua melhor, porque Deus abençoa a todos, porque sabe, né, de cada um de nós a nossa constituição espiritual. Por isso, vamos aqui, olha aqui, agradecendo a vocês também, a Letícia Queuso Voltarel, a prima Valéria, com tempo, né, Valéria? Grande abraço, Valéria Bruno, grande abraço para você, marido, família aí, para a vovó, para a mamãe, para todo mundo, né? Então, que Deus abençoe muito, muito, muito vocês todos aí. Saudades de todos vocês. Grande abraço, Valéria. Também vamos mandando um abraço, né, para o Romo de Magalhães, para a Cacilda Cassiano, que também está aqui conosco, mais de vocês. Também já deixaram aqui aquele like simpático, como nós já falamos, da Judélia, da Ivana. Também Cacilda aqui, olha aqui, né? Vera Lucianoli, Anabelle Gonçalves, Regina Rodrigues, Pereira Lopes, Leone Pereira, João Avelino, Josildo Rampato, nós já falamos, Romo de Magalhães. A gente tem, enfim, a todos vocês o nosso abraço, porque estamos juntos. E quando estamos juntos e com pensamentos amorosos, pensamentos tranquilos, pensamentos bons, como é bom, porque esses bons pensamentos se espalham e vão auxiliar aqueles que precisam. Essa vibração, esse pensamento positivo amoroso, que é fundamental para todos nós. E assim, amigos, vamos ver Joana de Ângeles. Joana de Ângeles vai falar sobre desencarnação, esse ato de partir para a próxima, partir para outra, como se diz na língua popular, né? Morrer, falecer. E vamos ver o que ela nos fala. E ela fala o seguinte dentro do livro Florações Evangélicas, examinando a desencarnação, né? Como que ela nos diria, o que ela pode nos dizer a respeito desse momento, examinando esse momento
em que partimos no plano espiritual e a matéria fica por aqui. Hoje está calor, né? Ontem choveu, hoje sol e haja água. Vamos lá. Examinando a desencarnação. Fatalidade biológica, a morte, ou seja, a mudança de uma forma para outra, por impositivo da necessidade de transformações incessantes, começa quando ocorrem as primeiras expressões da vida. Mas ao começarmos a viver, o destino final nosso é morrer, não sabe disso. No homem, por exemplo, em cada segundo, seu aparelho circulatório, nele, morrem 1 milhão de hemácias de glóbulos vermelhos que são aproveitadas por células especiais no fígado para elaboração de outras, graças ao ferro que é dela extraído. Segundo alguns biólogos, em cada 7 anos, o corpo humano se renova quase integralmente, à exceção das células nervosas, graças ao processo de transformação ou morte que ocorre na estrutura corporal. Nós temos esse medo da morte como um todo, né? Mas o nosso corpo convive com esse fenômeno da morte cada milissegundo, podemos dizer, tal a renovação celular que ocorre e que a gente, no conjunto, não percebe, mas ocorre. E é assim que nosso corpo se mantém vivo, pela morte de outras células. Do resfriamento da energia que condensa em matéria, da dissociação das moléculas para o retorno à energia, no homem, o espírito, que é o modelador da forma, sofre na sua intimidade os diversos fenômenos da aglutinação e desagregação estrutural. Morrer, portanto, ao desencarnar, significa somente mudar de estado. Fica aqui a matéria. Vai sim ao plano espiritual, um tipo especial de matéria, onde se localiza então o nosso espírito. E se não houvesse essa renovação do nosso organismo, imaginem, nosso organismo está sempre morrendo e se recompondo. Esse é o grande segredo nosso e de todos os seres vivos. A desencarnação ou morte tem início de dentro para fora do corpo, nos tecidos sutis do perispírito, que é condicionado a vibrações especiais, encarregadas de manterem a vitalidade fisiopsíquica, começam a perder a sintonia, por cuja exteriorização mantém nas suas órbitas as moléculas constitutivas da matéria. Conforme ocorre a fecundação, e nós sabemos disso, o espírito já começa a se associar à matéria que vai constituir o nosso corpo, e ele vai se associando conforme o corpo vai se desenvolvendo até o nascimento, quando tem aquela forma definitiva, e aí, a partir daí, apenas o crescimento físico, que demora um pouco mais, a gente sabe, são as ligações nervosas no nosso organismo, porque muitos desses neurônios só vão se conectar perto dos 7, 8 anos de idade. Fora isso, a partir do momento do nascimento, é só realmente crescimento no início e manutenção depois, senão a morte advém, claro. Disso decorrem as sensações violentas, danosas, aflitivas que experimentam os desencarnados ainda imantados à carne, que são a violência arrancados da estrutura material, sem o correspondente desligamento dos núcleos vitalizadores, pelo processo paulatino da dissociação liberativa. O que acontece? Quando ocorre a fecundação, para que o ser humano, qualquer outro animal, digamos assim, venha ao mundo, cresça, se desenvolva, o espírito vai se ligando a todas as moléculas que constituem esse organismo. Esse espírito vai modelando então o nosso próprio corpo. Então essa ligação íntima ocorre já a partir do momento da fecundação e permanece durante toda a vida. E no final da vida é que começa então,
como nós falamos aqui, que a Joana nos disse, esse processo de desestabilização dessa ligação perispírito-matéria. E o corpo começa a falir a partir daí. Então, e agora que diz aqui, no momento da desencarnação, quando a desencarnação é tranquila, vai naquele trâmite normal, o espírito vai se preparando, vai se desligando, até o momento em que ele se desliga do corpo. E aí a gente tem esse estado de morte, vamos assim dizer, né? Então há essa preparação. Agora, quando há acidentes, essa separação é tanto traumática, tanto para o corpo físico como para o próprio espírito, porque não teve aquela preparação, vamos dizer assim, natural, né? E daí, então, ele passa a ter, no plano espiritual, muitos problemas, porque não se localiza ainda, né? Foi extremamente traumático, como diz aqui Joana de Ângeles. Aí, eles ficam como que, vamos dizer, perdidos. Daí, como ela diz, decorrem sensações violentas, danosas, aflitivas, que experimentam os desencarnados, ainda imantados à carne, que são a violência, arrancados da estrutura material, sem aquele desligamento dos núcleos vitalizadores, que é aquela ligação, né, que existe entre o espírito e a matéria. Conforme a morte vai se decorrendo de forma natural, esse desligamento do espírito com a matéria vai se tornando gradual. Mas quando há uma morte por acidente, é traumático, e não havia nesse momento, digamos assim, essa preparação. Então daí o trauma porque o espírito ainda passa. E a Joana continua aqui, olha aqui. Expressiva contribuição da mente no processo desencarnatório. A mente no processo desencarnatório. Seja o hábito salutar do desprendimento exercitado pelo espírito encarnado, seja a lembrança mental dos que se vinculam aos desencarnados, as vibrações se transformam em sensações, produzindo, obviamente, liberação ou cativeiro do espírito às formas materiais, conquanto muitas vezes reduzidas a resíduos, já em fase final de fusão na química orgânica no subsolo ou nas carneiras em que jazem. Essa ligação, como a gente diz, né, matéria, espírito e matéria, o corpo físico, ela é muito mais concentrada nesses que são muito mais apegados à vida material. O próprio espírito, ao se desligar, ainda conserva muito disso. E outra coisa que atrapalha bem toda essa situação é o fato, como a gente disse, né? Esse fato de quando ocorre o desencarne, aquela lamentação excessiva, acaba criando esse vínculo espiritual, vibracional entre aqueles que aqui estão e são direcionados para aquele que está no plano espiritual, tantas e tantas vezes tentando se recompor, tentando se reequilibrar pelo traumatismo do falecimento. Então, os pensamentos precisam ser melhor colocados. Claro que há sentimento de perda, etc, mas a vida daquele que se foi continua no plano efetivo, que aqui é só passagem. O efetivo é plano espiritual. Então nós muitas vezes colaboramos para que aquele que partiu não tenha sossego, né? Digamos assim, numa linguagem bem popular, porque nós ficamos imantando nossos pensamentos e não os melhores pensamentos de alegria, e acaba perturbando aquele que lá está no plano espiritual. Por isso precisamos tomar cuidado. Comumente, após o desaparecimento da forma, as construções mentais, elaboradas em contínuas fixações nos centros da memória espiritual, se encarregam de reproduzir nas telas sensíveis do perispírito as formas, pensamentos que se transformam em suplício de demorado curso. Fantasmas que se corporificam e se atam ao desencarnado, angustiando-o e atemorizando-o, até que a dor corretiva, por paulatino processo de desgaste das imagens vitalizadas, desapareça nos painéis mentais.
né? Então, todas aquelas coisas terríveis, tristes, porque se passa aqui, muitas vezes leva-se. Aqueles que são muito ligados a essas coisas materiais, que dão importância a tudo, né? Eles são muito impregnados dessas coisas materiais e vão ter mais dificuldade no plano espiritual para se livrarem disso. Porque mesmo na forma de espírito, nós continuamos, né, recebendo mensagens daqueles que aqui ficam. E quanto mais difíceis forem essas mensagens, maior a dificuldade também daquele que está lá, né? Joana diz o seguinte para todos nós: descontrai-te, libertando-te do medo, das paixões, das limitações, e voa na direção das paisagens superiores, a fim de que a desencarnação, cujo processo lento já experimenta sem que o saibas, em se consumando, não te agrilhoe ao mundo das formas de que necessitas desvincular-te. Dia chegará em que o teu processo reencarnatório culminará com a cessação dos ciclos vibratórios do corpo e terás que pairar além e acima das circunstâncias materiais, desencarnado, porém vivo, morto na forma, no entanto, em transformações de dentro para fora, prosseguindo na direção da vida abundante. E é a realidade isso que a Joana aqui nos diz, não é? Dia vai chegar em que nós não mais vamos reencarnar, então nós não vamos ter mais necessidade de matéria, nós não vamos mais precisar de nada, absolutamente nada disso. Nós vamos estar acima dessas coisas do mundo, coisas mundanas, como por aí se diz, que nós já vamos ter alcançado uma plenitude maior espiritual que nos permite nos deslocarmos para onde quer que nós possamos, para lugares melhores, e nesses lugares melhores também irmos evoluindo, porque a evolução é contínua até chegarmos no estágio, né, de espíritos puros. Então, o que nós podemos, e Joana de Ângeles diz, descontrai-te libertando do medo, das paixões, limitações e voa na direção de paisagens superiores, a fim de que a desencarnação, olha o que ela fala, cujo processo lento já experimenta sem que o saibas, em se consumando, não te prenda ao mundo das formas de que necessitas desvincular-te. Estamos no plano espiritual como espírito, precisamos pensar, agir, refletir, tomar nossas decisões como espírito, como nós fazemos aqui. E não ficarmos vinculados aqui ao mundo material, ao mundo material, ao mundo material. Como os materialistas, infelizmente, né, que só pensam nisso, acabam ficando. É a nossa libertação para um futuro melhor, mas que depende de cada um de nós. Daquilo que nós vamos fazer, depende de sermos esse homem do bem, que diz aqui no Evangelho de hoje. Procurarmos ser homem de bem. Quando fala homem, homem e mulher, sabem disso muito bem, né? Então, sermos pessoas de bem é o caminho para essa libertação, para essa plenitude, todos nós precisamos. Ok? Então, amigos, vamos aqui cumprimentando o aniversário de hoje, a Benoci Terezinha, João Adalto, amanhã, Maria Branco, Sebastião Gonçalves do Carmo, Simone Mariano, Nilton Oliveira, Humberto Monteiro, Maria Socorro, Felipe. Para todos vocês, amigos queridos, o nosso abraço, coração a coração, saúde, paz, caminho do bem sempre, muitas e muitas felicidades, assim como também para os nossos aniversariantes particulares, né? Nossos familiares, amigos, tudo nosso pessoal, com toda certeza, ok? E assim vamos para o encerramento, e no encerramento vamos orar por nossos irmãos. Vocês já vão também mentalizando, para que juntos então levemos nossos melhores e amorosos pensamentos ao nosso Pai. Assim vamos orar. Alexandre Domiciano de Nascimento, Geraldo Fagundes Sobrinho, Marlissa Antiminosi, Lucas Gonçalves, Cleide Cardoso, Manuela Maluf Capone, Guilherme Maluf Capone, Stefane de Miranda Vitorino, José Alexandre Camargo, Daniela Camargo, Renildo Amorim Cavalcante, Sebastião Dante Cardoso, André Carmona Montes, Beatriz Prado Monteiro, Ivair Teixeira Ramos, João Carlos Camargo,
Também Aline Pereira, Aline Priscila de Camargo, Amanda Graziela Cassiano, Cláudio Caleb Filho, Delcio Musa da Silva, Douglas Constância, Eliana Saldanha, Fernanda Henrique Cassiano Rosa, Geraldo Mantovani, Jaime Fancioli, Dionísio Pinheiro de Oliveira, Marcos Gabriel Pinheiro, Miguel Antônio Pinheiro, Mirella Nicolucci, Maria Capelini, Zoraide Maria da Silva, Rogério Mantovani, Vani Nicolucci, Tercília Aparecida Tonello, Liliana Saldanha, Zuleika Brum, Claudinei Ramos, Elaine Peroni, Jair Pires Pires Filho, Maria da Graça Barbosa Pires, Orlando Lameu, Emerson Adriano Licenco, Antônio Donizete Neves, Natalina Ribeiro da Silva, Zoraides Braga, Simone Adélio Santa Rosa, Carla Souza, Líria Cristiane Travesquim, Rosa de Cresce, Thelma Tovani de Oliveira Silva, e mais, muito mais, todos esses que nós mentalizamos, todos que vocês, com muito amor, mentalizaram também aí, né? E vamos então para esse momento, momento de prece, momento em que levamos nosso pensamento até nosso Pai. Vamos lá então? Pai nosso, nosso Pai, amado Mestre Jesus, reunidos em Seu nome, Pai, agradecemos a vida que nos concedestes e felizes estamos, porque estamos juntos. E assim vos louvamos, sempre, sempre a vós, ó Mestre Jesus, e que suas bênçãos que iluminam nossas vidas, iluminem e abençoem a vida de todos os aniversariantes desses dias, de pais que recebem seus filhos que vêm ao mundo. Abençoe aqueles nossos irmãos que estiveram conosco, mas já retornaram ao plano espiritual, familiares, amigos, entes queridos. Abençoa aqueles que estão nos deixando nestes dias, retornando ao plano espiritual, após o cumprimento de sua jornada. Assim, Pai, juntando suas bênçãos a todos esses que aqui demos os nomes, a estes que mentalizamos, porque queremos todos continuar juntos na jornada pela nossa evolução. Obrigado, Pai, por tudo que colocais em nossas mãos, por esse planeta que nos destes para viver, para evoluir, para crescer, para procurar sempre o caminho do bem. E quão difícil tantas vezes, mas saímos sempre fortalecidos, porque está sempre conosco. Por isso abençoa esse planeta, abençoa todos os seus filhos que procuram trabalho para a sua dignidade, seus filhos que têm o trabalho para que assim os valorizem. Abençoa a todos aqueles que nos dão o trabalho. E que suas bênçãos, Pai, fortaleça, console o coração de tantos e tantos irmãos injustiçados de tantas maneiras, vítimas da insanidade do próprio homem, com tantas guerras e situações conflitivas. Por isso abençoa e bem dirige o coração e a mente dos dirigentes de todas as nações, para que trabalhem sim pelo povo, querido Pai, acima da vaidade, do orgulho, que é tão comum, infelizmente, aqueles que assumem o poder. Abençoa, Pai, abençoa todos nós, seus filhos, abençoa nossas igrejas, nossos templos, nossas casas de oração, onde vamos nos louvar, vos agradecer. E que suas bênçãos estejam com nossas famílias, para que possamos crescer juntos, possamos corrigir nossos erros, nossas diferenças, desta encarnação e de tantas outras anteriores. Abençoa todos os seus filhos que estão vindo ao mundo, a esses que aqui estão e que têm a difícil missão de tornar este mundo um lugar melhor, iniciando esse processo de regeneração tão importante. Por isso, amado Pai, levamos a vós esta prece, a prece que está em nosso coração, que está em nossa mente,
e juntos dizemos: Pai nosso, que estás nas flores, no canto dos pássaros, no coração a pulsar, que está na compaixão, na caridade, na paciência, no gesto de perdão. Pai nosso que estás em mim, que estás naquele que eu amo, naquele que me fere, naquele que busca a verdade, santificado seja o teu nome por tudo que é belo, bom, justo e gracioso. Venha a nós o teu reino de paz, de justiça, fé, caridade, luz e amor. Seja feita a tua vontade, ainda que minhas rogativas prezem mais meus orgulhos do que minhas reais necessidades. Perdoa as minhas ofensas, meus erros, minhas faltas. Perdoa quando se torna frio meu coração. Perdoa-me, assim como eu possa perdoar aqueles que me ofenderam, mesmo quando meu coração esteja ferido. E Pai amado, não me deixes cair nas tentações dos erros, vícios, egoísmo. Livra-me de todo mal, de toda violência, de todo infortúnio, de toda enfermidade. Livra-me de toda dor, de toda mágoa, de toda desilusão. Mas ainda assim, quando tais dificuldades se fizerem necessárias, Pai, que eu tenha força e coragem de dizer gratidão, Pai amado, por mais estas. Que assim seja. E seus filhos, que te amam, pedem teu amor, tua paz, tua luz, a tua misericórdia amorosa sobre todos nós, sobre todos os seus filhos, estejam onde estiverem, como estiverem, neste mundo, em todas as moradas de seu universo. Abençoa a nós, nossos lares, que nosso amor recebido harmonize e perpetue em nossos lares a paz, a solidariedade, a fraternidade e o amor. Por isso, Pai, abençoa também a todos aqueles que aos nossos lares vêm e trazem seu amor. Abençoa nossos anjos guardiães, os bons espíritos que nos assistem, nossos irmãos ainda perdidos na sua caminhada neste mundo. Dê-lhes luz, força, sabedoria. Por isso, obrigado, Senhor. Obrigado, querida Mãe, obrigado, amado Mestre Jesus, sempre conosco. Honra, glória e louvor em vós, por sua graça, Pai, agora, para todos sempre. Pois é, amigos, quarta-feira, 14 de dezembro, olha, chegando já o fim de ano, já chegou, né? Chegando o final da virada do ano, estamos por poucos, né? 16 dias, 17 dias. Então, agradeço a participação, colaboração, a vibração amorosa, positiva, tão importante nesses momentos que a gente se reúne, né? E eu e Célia mandamos a vocês um grande beijo, um grande abraço, coração a coração, com muita saúde, muita paz, muito amor, harmonizando os lares de cada um de vocês, lares de todos nós. E estaremos de volta na sexta-feira. Com a permissão do Pai, as suas bênçãos sobre todos nós, com saúde, esperamos sim, mais uma vez para falar do Evangelho, claro, falar de Joana de Anjos, falar de cada um de nós, de todos nós no conjunto. Por isso, amigos, tenham uma maravilhosa noite, uma quinta-feira belíssima, sexta-feira belíssima, quando estaremos de volta para mais um encontro feliz, com saúde, paz e muito amor, e que a paz do Senhor esteja sempre convosco, esteja sempre conosco e a distribuamos onde quer que formos. Linda noite para todos vocês. Fiquem todos muito bem. Até sexta-feira.